Nesse vídeo eu vou te revelar 3 ações que estão quase de graça, mas ainda assim estão pagando um dividendo absurdo. Inclusive tem uma delas que está pagando quase 16% de dividend yield nesse momento. Já deixa aqui teu palpite sobre qual eu estou falando. E antes de eu te falar qualquer coisa aqui, me conta nos comentários qual é a ação de dividendos barata que você está bem de olho nesse momento. Vamos lá, a primeira ação do vídeo é a CPFL Energia de código CPFE3. Essa empresa aqui, que se a gente olha primeiro para a cotação, nos últimos 6 meses a gente viu ela desvalorizando 2%, nada demais assim em termos de queda. Só que se a gente tira os dividendos dessa conta dos últimos 6 meses, a queda na verdade é de mais de 9%. Por outro lado, se a gente abre uma janela de 5 anos, a gente vê uma valorização dessa empresa de mais de 51%. E aí vamos entender o que é que está acontecendo recentemente com a CPFL Energia. No primeiro trimestre desse ano, que é o último resultado que a gente tem, pelo menos até o momento que eu gravo esse vídeo, ela teve uma alta de lucro de pouco mais de 6%. Não foi bom demais, não foi ruim, foi dentro do esperado. Além disso, a distribuição de energia que a empresa faz tanto em São Paulo quanto no Rio Grande do Sul aumentou em 5%, muito puxado pelas altas temperaturas que o país viveu naquele período. Agora, nem tudo foi notícia boa no resultado também, uma vez que a dívida da empresa aumentou em 12%, alcançando o patamar de quase 2 vezes o EBITDA da companhia. Agora, por que será que eu estou citando a CPFL aqui como uma empresa barata e de dividendos? Primeiro de tudo, para te explicar, vamos abrir aqui a planilha inteligente de seleção de ações do Clube do Valor e vamos digitar aqui, que a gente vai ver, é uma cotação de pouco mais de R$32, com preço por valor patrimonial em 1,8, preço sobre lucro em quase 7 e um dividend yield que está ali na casa de 10%. Só que a principal métrica que a gente tem que olhar aqui quando a gente quer encontrar uma empresa barata é o EV/EBITDA das empresas, que nesse momento para a CPFE está em 5,6. E quando a gente olha para a métrica inversa do EV/EBITDA, a gente encontra o Earning Yield, que está em mais de 17%, colocando a CPFE entre as 20 empresas mais baratas da bolsa nesse momento. Agora, isso aqui mostra que ela está barata. Olhar para dividendos da empresa precisa de uma outra ótica. Aí a gente começa a olhar para o dividend yield histórico dela, e a gente já vê que de 2021 para cá ela superou em muito a própria média. E mais especificamente, a média de dividendos distribuídos nos últimos 36 meses está em mais de 11% nesse momento, colocando a CPFE entre as 10 empresas que mais pagam dividendos da bolsa, também barata, mais dividendo. E aí eu sei que muitos de vocês podem estar se perguntando: Felipe, mas por que o EV/EBITDA assim mede uma empresa barata? E aqui eu te explico. O que a gente usa para encontrar uma empresa barata é uma métrica chamada de Earning Yield, que é calculada basicamente pegando o lucro operacional de uma empresa, ou seja, o resultado que a empresa gera antes da incidência de imposto de renda e antes da incidência de juros sobre o capital. E o lucro operacional nada mais é do que realmente a capacidade que a empresa tem de gerar capital. Se ela está vendendo bem, se ela está gerindo bem seus custos, tudo isso já vai aparecer no lucro operacional. E aí é pego esse lucro operacional e comparado com o famoso Total Enterprise Value, ou abrasileirando o termo, o valor de firma de uma companhia, que é justamente a soma do valor de mercado da companhia naquele momento, quanto os investidores estão dispostos a pagar por ela, somado à sua dívida líquida. Ou seja, na média, é o dinheiro que, se um investidor quisesse comprar uma empresa nesse momento, ele precisaria pagar o Total Enterprise Value dela, porque não adianta querer levar uma empresa para casa se você não vai levar a dívida dela. E aí, a partir do Earning Yield, a gente passa 4 filtros em todas as ações da bolsa, comparando as mais de 400 empresas disponíveis até chegarmos nas 20 empresas mais baratas de cada momento. E como essa estratégia é puramente quantitativa, matemática, a gente consegue testar se ela funcionou no passado. E entender que investir nas 20 empresas que são mais baratas, na média, teve um resultado 5 vezes maior do que investir nas 20 empresas mais caras. Então, sim, essa forma de investir dá resultado. Felipe, mas eu ainda não entendo como muitas vezes uma empresa que está com a cotação lá embaixo pode ser uma boa empresa. E é justamente esse ponto que muitos investidores confundem. No livro The Acquirer's Multiple, o autor mostra um gráfico do que costuma acontecer com empresa que está barata na média e o que costuma acontecer com a empresa que está cara. Ou seja, a empresa que foi descontada demais pelo mercado, mas que ainda assim continuou gerando caixa, chamada de barata, tende a ter uma performance mais forte nos próximos anos do que quando comparado com empresa que já subiu demais. E que é uma ótima empresa, mas que está num preço muito alto. As empresas caras costumam ter uma rentabilidade mais baixa nos próximos anos do que comparado com as empresas baratas. E é justamente por isso que nem sempre uma boa empresa é uma boa ação para investir. Tudo vai depender do preço. E essa forma de olhar para o preço é uma das mais eficientes possíveis. E é justamente por acreditar tanto nesse tipo de estratégia barata aqui que a nossa equipe escreveu um e-book detalhado te mostrando 10 ações que estão extremamente baratas nesse momento que você assiste o vídeo, todo o detalhamento de como essa estratégia funciona.
Se você quiser ter acesso, é tudo 100% gratuito, é só você baixar esse e-book que eu vou deixar no link aqui em cima ou na descrição do vídeo. Beleza, vamos para a segunda ação do vídeo, essa que tá barata e pagando muito dividendo. Nos últimos 6 meses ela valorizou 7%, já contando dividendo. Nos últimos 5 anos ela valorizou 51%. E aqui tá o ponto, se você não considera os dividendos nesses últimos 5 anos, a empresa estaria em queda, caindo 8% na sua cotação. E aqui a gente está falando de uma empresa do setor de saneamento, que tem algumas dificuldades. Eu já expliquei isso para vocês nesse outro vídeo aqui, que eu comparei as 3 principais empresas de saneamento da Bolsa. Mas basicamente, essa empresa que a gente está falando, ela tem um bom lucro em uma parte da operação de saneamento dela e tem um certo prejuízo em uma outra parte da mesma operação. Olhando para a margem líquida dessa empresa, o que a gente vê é um incremento de 2016 para cá, saindo de 10% de margem líquida para 18%. Isso significa que antes, a cada R$100 que a empresa vendia, apenas 10 viravam lucro líquido e agora, a partir dos mesmos R$100 vendidos, 18 viram lucro líquido. É quase o dobro, isso é muita coisa. Além disso, essa empresa vem passando ainda por polêmicas de possibilidade de federalização, onde ela vai sair do domínio do estado que ela tá para o domínio do governo federal. E tem muita gente que diz que a ação pode chegar a cair mais de 50% caso isso aconteça. Beleza, agora por que é que eu tô citando essa empresa aqui? Vamos colocar ela também na planilha inteligente de seleção de ações para comparar. E o que a gente vê é um preço por valor patrimonial que está até abaixo da CPFE e também um preço sobre lucro, com um dividend yield que nesse momento está marcando 20%. Enquanto que o EV/EBIT está um pouco acima, em 6,25. Inclusive, você pode ter acesso a essa planilha inteligente de seleção de ações para comparar os dados fundamentalistas das suas próprias empresas. É só fazer uma cópia dessa planilha e acessar no teu próprio navegador. Tem um link aqui em cima que vai fazer isso, também está na descrição do vídeo. Mas o fato é que o EV/EBIT dela está tão baixo que coloca ela na posição número 14 dentro das empresas mais baratas da bolsa nesse momento. Beleza, ela está barata. Agora, será que é uma boa pagadora de dividendos também? A gente precisa olhar para a média dos dividendos distribuídos nos últimos 3 anos e a gente vê que de 2020 para cá, apesar de certa volatilidade, ela conseguiu aumentar a média de dividendos distribuídos e é por isso que ela está na 10ª colocação das empresas que mais distribuem dividendos da bolsa. Sim, ela está dentro da máquina de dividendos, é uma ótima pagadora de dividendos. E ainda assim está barata. Eu estou te falando aqui da Copasa, de código CSMG3. Ah, Felipe, mas tu é um cara que gosta de investir em estratégia de dividendos. E isso é verdade. Por que tu tá citando aqui empresas baratas também? Porque no mercado financeiro as coisas são tão democráticas, tão bonitas, que existem várias formas de você encontrar boas ações. Lembrando que boas ações é diferente de boas empresas. Aqui no Clube do Valor, a gente tem basicamente 3 formas de encontrar ações. Existe a estratégia máquina de dividendos, existe a estratégia das ações mais baratas da bolsa e existe ainda a estratégia Momentum, que mostra as empresas que estão numa tendência de alta muito mais forte e como os investidores podem surfar isso tudo. E é aqui que muita gente se pergunta: Tá, Felipe, mas qual delas é melhor pra mim? e isso tudo vai depender do que é que você quer como investidor. Se você é um cara que quer uma carteira de ações mais tranquila, com um pouco menos de volatilidade, com empresas um pouco mais perenes, mas que ao mesmo tempo tem um alto fluxo de distribuição de dividendos anual, pode ser que a estratégia máquina de dividendos seja melhor para você. Agora, se você quer uma estratégia um pouco mais arrojada, se você não se preocupa muito com distribuição de dividendos mensal, mas quer um potencial de retorno maior para o futuro, muito provavelmente a estratégia de ações baratas é para você. O principal disso tudo aqui é que você tenha uma forma clara de escolher suas ações. Senão, a gente cai no que o autor Joel Greenblatt, que escreveu esse livro aqui em cima, A Fórmula Mágica para Investir em Ações, ele falou assim, ó: escolher ações individuais sem qualquer ideia do que você está procurando é como correr atrás de uma fábrica de dinamites com um fósforo em chamas. Você pode viver, só que ainda assim será um idiota. Então, meus caros, o que ele diz aqui é basicamente não escolha ações individuais pelo que você acha, por projeções de futuro, de forma aleatória. Agora, se você ainda não tem clareza qual estratégia é a que funciona melhor para você, ou mais do que isso, se você deveria nesse momento, por exemplo, estar investindo em renda fixa, ou se você deveria estar investindo em ações internacionais, então eu preciso te convidar para participar de uma consultoria gratuita com um dos nossos especialistas aqui do Clube do Valor. A gente vai tirar 1 hora do tempo deles para olhar para o teu caso individual e ver como é que você pode investir melhor. E vamos ser sinceros, como tudo isso é 100% gratuito, você não tem nada a perder. No mínimo, você vai ter uma segunda opinião profissional de como você está investindo agora. Como a agenda dos nossos especialistas é limitada, porque a nossa equipe é finita, as vagas também são limitadas. A gente liberou somente 5 para essa semana para quem está assistindo esse vídeo. Então, se você quer participar, preenche teu nome e teu contato aqui nesse link que eu vou deixar ou na descrição do vídeo. E um dos nossos especialistas vai te ligar com o DDD da tua cidade para você atender e marcar a consultoria. Dito isso, vamos para última
última ação do vídeo, que se a gente olha para os últimos 6 meses, mesmo com dividendos, ela está caindo praticamente 11%. E se a gente volta 5 anos para trás, a gente vê uma alta de 96% nessa empresa. Se a gente tira os dividendos, essa alta vira 26%. Olha a força do reinvestimento de dividendos aqui. E essa aqui é uma empresa que trabalha com minério de ferro, está sofrendo pra caramba com a crise que a gente está vendo lá na China e com a queda dos preços dos minérios de ferro internacionais. Por isso que tem muita gente que está falando que o pior ainda está por vir para essa mineradora aqui. Agora, por que eu estou citando ela aqui? Vamos colocar de novo na planilha inteligente e vamos ver que o EV/EBIT dessa empresa está ainda mais baixo do que da CPFE e da CSMG. Inclusive, isso também é verdade para os múltiplos preço por valor patrimonial e preço sobre lucro. O PVP aqui está quase igual ao da CSMG, mas o preço sobre lucro está mais baixo que as outras duas. Apesar da gente não olhar para essas métricas, todas as três estão muito bem posicionadas. E é por isso que ela está dentro das 20 empresas mais baratas da bolsa com quase 22% de earning yield. E olhando para o dividend yield médio dos últimos 3 anos, a gente também vê números acima da média da própria empresa, o que coloca ela na 5ª colocação do ranking da máquina de dividendos, com mais de 13% de dividendos em média nos últimos 3 anos. Estou te falando aqui da Vale, de código VALE3, barata com dividendo. E aí, se você chegou até aqui, você gosta de investir principalmente com base em dividendos, e você quer saber o que aconteceu para o Bradesco subir mais de 10% num período muito curto na bolsa, você precisa assistir esse outro vídeo aqui. Eu te contei tudo isso por lá. Vou estar te esperando.